Já vamos colocando aqui na janela da notícia ao vivo agora o Matheus Teixeira, direto de Araraquara. Matheus, aquilo que a gente vinha falando já há mais de 2 semanas até se concretizou. Araraquara vai decretar lockdown por aí. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, mais um lockdown em Araraquara em menos de 4 meses. Da última vez que a cidade decretou um lockdown foi por conta daquela cepa que tinha sido identificada em alguns testes, né? A cepa de Manaus. Hoje, o critério utilizado foi outro. A gente explicou esse critério aí durante a semana, mas é sempre bom reforçar e relembrar a população para todo mundo entender por que a Araraquara vai ter um novo lockdown. Segundo a Prefeitura, a média, né, a taxa deveria ser 20%. Se esse número de casos ultrapassasse essa taxa de 20% por 3 dias consecutivos, Araraquara iria decretar um lockdown. E foi o que aconteceu. Nós chegamos ao 3º dia consecutivo com essa taxa acima de 20%. Foram 856 amostras nas últimas 24 horas, com 202 casos confirmados. Uma taxa de 23,59% dos testes que deram positivos. É importante relembrar que Araraquara teve um outro lockdown de 21 a 27 de fevereiro. 4 meses depois, novamente a Prefeitura resolve decretar essa medida restritiva. A secretária de Saúde colocou os resultados na conta da população. Vamos acompanhar a fala dela durante uma live que ela falou aí na manhã de hoje. Vamos ver. A cidade, cumprindo o decreto, pactuado com a sociedade, pactuado com a população em geral, terá que decretar lockdown. Nós só chegamos nesse número, né, porque tem transmissão em Araraquara. E só se evita a transmissão com distanciamento social. Nós viemos avisando a população, né, que a situação estava complicada, que nós estávamos observando, né, o não cumprimento, né, das regras, né, e aí, né, a população, infelizmente, né, fez a escolha. A medida não só preocupa, como revolta toda a classe empresarial aqui da cidade, que se vê prejudicada por algo que não tem culpa. O presidente da ACIA se pronunciou também na manhã de hoje, nós vamos acompanhar a fala dele. O setor empresarial do município entende que não é o responsável pelo agravamento da pandemia, tampouco gera aglomerações. E assim que recebermos uma versão do novo decreto informando o estado de lockdown, o Departamento Jurídico da Associação Comercial e Industrial de Araraquara entrará na justiça contra esta medida. A definição de como tudo vai acontecer, como esse lockdown vai acontecer, quando ele vai acontecer, somente no final da tarde de hoje, segundo a própria Prefeitura. O Comitê de Contingência do Coronavírus está reunido aqui na cidade. Eles também devem se reunir com os prefeitos das outras cidades aqui da região para ver se esses municípios da região aqui também vão seguir a medida decretada por Araraquara. É importante lembrar também a todos que a vacinação nesse período de lockdown provavelmente não deve parar. Vamos acompanhar e ver quais vão ser aí as medidas adotadas pela Prefeitura em relação também à vacinação. Além disso, um protesto vai acontecer na tarde de hoje por empresários aqui da cidade. Já está marcado às 3 horas da tarde na frente da Prefeitura por conta desse novo decreto. Esse decreto já havia sido anunciado aí, já víamos falando sobre essa possibilidade de lockdown aí nos últimos dias, pelo menos há 2 semanas a gente vinha explicando como isso poderia acontecer e aí agora um protesto em relação aí a esse decreto da Prefeitura de Araraquara deve acontecer ainda na tarde de hoje. Agora fica o questionamento, né, André? Será que não faltou planejamento por parte da Prefeitura? E outro questionamento, será que o primeiro lockdown surtiu mesmo o efeito desejado pela Prefeitura? Porque se tivesse surtido esse efeito, talvez não precisaríamos estar nessa nova situação aqui para a cidade de Araraquara, né? Com você, André. E a gente está falando de um lockdown que aconteceu há menos de 4 meses. Aí 4 meses depois, ou menos do que isso, o prefeito volta a recorrer à alternativa do lockdown. Aí o que é pior? Colocar a culpa na população, não só
o prefeito, mas a porta-voz nesse momento, pelo menos é o vídeo que a gente tem, da Eliana Unaim, falando o quê? Ah, mas a culpa é da população, a população tomou esse caminho. Mas e aí, qual foi o caminho que a prefeitura tomou para se preparar? Porque ela fala da falta de leitos. Nesse período, pelo menos de 4 meses, o prefeito Edinho Silva abriu mais leitos para atender a população, caso necessário. A culpa é sempre dos leitos, né? E nesse momento você tem empregos se desfazendo, você tem a prefeitura culpando a população, quando na verdade a prefeitura deveria ter criado medidas agora para sair desse contexto, né, já que está tendo um aumento dos casos, e não recorrer ao lockdown, porque a gente vem mostrando aqui massivamente que não funciona. Prova disso, Araraquara. 4 meses depois, já decretando um novo lockdown. Poderia ter o prefeito, como dissemos ontem aqui, se reunido com o Butantan, tentado levar para a cidade aquele isolamento inteligente, para fazer realmente um acompanhamento de todo mundo e não trancar todo mundo e cercear o direito de ir e vir. A gente vai acompanhando, Matheus, e a qualquer momento você pode voltar também, se tiver uma definição de como esse lockdown vai funcionar, a gente volta a informar aqui no decorrer do nosso jornal. Muito obrigado.